Fala pessoal, nós iremos resolver aí toda a prova de matemática da EPICAR, tá certo? Um novo concurso aí que aconteceu recentemente, beleza? Bom, olha só então o que essa primeira questão trouxe pra gente. Considere uma certa barra de metal que possui um comprimento inicial L0 em centímetros. Essa barra, ao ser aquecida, sofre apenas um aumento em seu comprimento, diretamente proporcional à temperatura em graus Celsius de aquecimento. O comprimento da barra pode ser calculado dependendo da temperatura, através de uma função como esboçada no gráfico abaixo. E aí, a questão fornece esse gráfico para a gente, onde a gente vê essa função no peno grau, essa função afim, relacionando comprimento com temperatura. À medida que a gente pode perceber pelo gráfico que à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento também o comprimento dessa minha barra metálica. Bom, olha o que a questão continua falando para a gente. Uma barra, estando inicialmente a 50 graus Celsius, sofre um aquecimento de 20% de sua temperatura. O aumento percentual correspondente em seu comprimento em centímetro é de... Bom, o que a gente pode perceber a partir daqui agora, olhando para o gráfico? À medida que eu aumento 10 graus de temperatura, à medida que eu somo 10 graus Celsius, a gente percebe que a gente soma aqui, ó, no comprimento da barra, 0,04. Se você subtrair 79,88 de 79,84, a gente pode até fazer essa subtração aqui, ó. 79,88 subtraído de 79,84. 8 menos 4 é 4, 8 menos 0 é 0, 9 menos 9 é 0, 7 menos 7 é 0. Então, isso aqui é igual a 0,04, é isso? Então, 0,04 é o aumento correspondente a 10 graus Celsius. Quando eu aumento 10 graus Celsius de temperatura nessa minha barra, o comprimento dela aumenta em 0,04 centímetros. Show de bola. Sendo que a gente quer o seguinte, ó, a temperatura está inicialmente a 50 graus Celsius. Bom, se a gente viu que a cada aumento de 10 graus Celsius, eu vou aumentar 0,04 centímetros, então isso quer dizer o seguinte, a minha temperatura, na verdade a minha medida, né, o tamanho dessa minha barra a 50 graus, vamos botar assim, ó, tamanho da barra a 50 graus, vai ser justamente o seguinte, o tamanho da barra a 20 graus Celsius mais 3 vezes 0,04. Por que 3 vezes 0,04? Perceba, de 20 graus para 50 graus, eu aumentei 30 graus. Se cada aumento de 10 graus Celsius me dá 0,04 centímetros a mais na barra, então quer dizer que eu aumentei 3 vezes esse 0,04. É justamente o que a gente fez. O tamanho da barra a 50 graus é igual ao tamanho da barra a 20 graus Celsius mais 3 vezes esse comprimento que ela ganha a cada aumento de 10 graus Celsius em sua temperatura. Show de bola. Vamos continuar resolvendo a questão então. Olha o que a gente tem aqui. Temperatura de 50 graus vai ser justamente igual à temperatura de 20 graus Celsius, temperatura não, tamanho, né? Tamanho de 20 graus Celsius. Bom, o tamanho a 20 graus Celsius é 79,88. Então, 79,88. Somado com 3 vezes 0,04. Bom, 3 vezes 4 é 12. Quando a gente pega o número 12 e anda duas casas para a esquerda, isso fica 0,12. Então, 3 vezes 0,04 é o mesmo que 0,12. Quando a gente soma, então, o tamanho dessa barra a 50 graus Celsius, vai ser justamente essa soma. Então, 79,88 mais 0,12. Bom, a gente pode fazer essa soma aqui, ó, mas a gente já sabe, né, isso que vai dar 80 centímetros, tá certo? Então, 0,12. Fazendo essa soma, 8 mais 2 é 10, 1 mais 8 mais 1 é 10 também, 1 mais 9 é 10, 7 mais 1 é 8. Então, 80 é justamente o valor que a gente acha aí, é o comprimento da barra a 50 graus Celsius, 80 centímetros. Show de bola. Vamos lá, essa barra sofre um aquecimento de 20% de sua temperatura. Bom, se a temperatura é 50, vai sofrer um aumento de 20% em relação a esse 50. A gente pode pensar da seguinte maneira, 120% de 50. Né? Vamos fazer aqui embaixo. 120% de 50. Qual vai ser, e aí fazendo essa multiplicação, a gente acha o comprimento da barra, né, depois desse aquecimento. Aumentou o comprimento da barra, não, perdão, a temperatura da barra
depois desse aquecimento. Se aumentou 20%, então 120% desse valor inicial vai ser justamente, né, isso, o quanto vai ser o tamanho final, vai ser a temperatura final dessa barra. Então, a gente pode cortar, ó, 0 com 0, esse 0 também morre com esse 0. Então, 12 vezes 5 a gente sabe que é 60. Então, 60 graus Celsius é justamente a temperatura final dessa barra depois desse aumento de 20% em relação à temperatura de 50 graus. Bom, show de bola. Então, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem agora a temperatura final dessa barra. Se a temperatura inicial era 50 graus Celsius, a gente já descobriu o tamanho. Ela tinha 80 centímetros. Quando a temperatura for de 60 graus Celsius, qual vai ser o tamanho dela? Vamos lá. O tamanho dela a 60 graus Celsius vai ser justamente o seguinte, ó. Vai ser o tamanho de 50 graus Celsius, não é isso? O tamanho que ela tem aqui, 80, somado com o aumento, perceba, a gente sabe que quando eu aumento 10 graus Celsius de temperatura, eu aumento 0,04 de comprimento, de medida. Então, é o mesmo que eu pegar 80 centímetros somado com 0,04. Por quê? Porque de 50 para 60, eu aumentei 10 graus Celsius de temperatura, e à medida que eu aumento 10 graus Celsius de temperatura, eu aumento 0,04 no comprimento, em centímetros. Então, o tamanho dela, quando ela tiver a 60 graus Celsius, é justamente o tamanho de 80,04 centímetros. Show de bola. Então, a gente achou aí o tamanho dessa barra. Ele quer saber o aumento que teve. Olha só. Isso ele pede o aumento percentual. Olha só. O aumento inicial dela era de 80 centímetros. O tamanho inicial dela era de 80 centímetros. Então, vamos supor que 80 centímetros estava a 100%, certo? Qual foi o aumento que ela teve? O aumento foi de 0,04. 0,04. Que porcentagem, né, esse valor de 0,04 corresponde em relação ao valor de 80? Qual a porcentagem é 0,04 de 80? Então, a gente chama aqui de x%. É o que a gente quer saber. Então, fazendo essa regra de 3, a gente consegue achar o valor. Vamos lá, fazendo a regra de 3, multiplicando cruzado. Aliás, a gente pode facilitar a nossa vida aqui, ó. Vamos botar esse 0,04 em fração. É o mesmo que 4%. Então, fica o seguinte, ó. 80 multiplicado por x vai ser igual a 100 multiplicado por 4 dividido por 100. O 100 vai morrer com 100. 100 morreu com 100. E o x vai ser igual a 4 dividido por 80. Não é isso? A gente pode passar o 80 ali dividindo. Então, x vai ser igual a 4 dividido por 80. Por sua vez, x vai ser igual a 1 sobre 20. A gente pode dividir por 4 em cima e embaixo. Deixa eu fazer aqui do lado, para a gente ter mais espaço. Bom, resultando disso aqui, x vai ser igual a 4 sobre 80, dividindo por 4 em cima e embaixo dessa fração. 4 dividido por 4 é 1, 80 dividido por 4 é 20. 1 sobre 20, a gente pode pensar assim, ó, isso é o mesmo que 1 sobre 10 multiplicado por 1 meio. 1 sobre 10 é 0,01. Então, isso é o mesmo que 0,01. 0,01 não, 0,1, perdão. 1 sobre 10 é a mesma coisa que eu pegar 1 e dar com uma casa para a esquerda, né? Isso, uma vírgula, uma casa para a esquerda. Então, 0,1, e aqui eu posso dividir por 2. 0,1 dividido por 2 é 0,05. 0,05. Então, o meu x aqui é igual a 0,05, lembrando que x está em porcentagem, então corresponde ao aumento de 0,05%, né, isso em relação ao tamanho inicial, que era de 80 centímetros, em relação ao tamanho quando essa barra tinha 50 graus Celsius de temperatura. Eu espero que você tenha entendido essa questão, né, uma questão aí interessante, que relaciona aí função do primeiro grau, tá certo? Mas se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, nós iremos resolver aqui todas as questões de matemática da prova da EPICAR. Tamo junto, até a próxima.